Na madrugada de sábado, o presidente Donald Trump anunciou em sua plataforma Truth Social que os Estados Unidos haviam realizado uma missão para capturar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa. A ação surpreendeu muitos, mas, segundo fontes familiarizadas com o assunto, o planejamento da operação vinha sendo feito há meses e incluiu ensaios detalhados. Tropas de elite dos Estados Unidos, incluindo a Delta Force, criaram uma réplica do esconderijo de Maduro e treinaram a entrada na residência fortificada. A CIA mantinha uma equipe em solo desde agosto, fornecendo informações sobre a rotina de Maduro, o que facilitou a captura, segundo uma fonte. Outras duas fontes disseram a Reuters que a agência também contava com um informante próximo a Maduro, pronto para indicar sua localização exata durante a operação. Com tudo pronto, Trump aprovou a missão 4 dias antes, mas militares e agentes de inteligência sugeriram aguardar melhores condições climáticas. Nas primeiras horas de sábado, começou a Operação Absolute Resolve para capturar Maduro. Trump acompanhou a ação ao vivo, cercado por assessores em seu clube Mar-a-Lago, na Flórida. A condução da operação, que durou horas, foi detalhada por 4 fontes e pelo próprio Trump. Abre aspas, já fiz algumas bem boas, mas nunca vi nada parecido com isso, disse Trump à Fox News após a missão. Segundo essa autoridade informou ao jornal The New York Times, 40 pessoas morreram, entre militares e civis. E Nicolás Maduro já está em solo americano. Ele inicialmente foi levado para um navio, mas chegou de avião a uma base militar do estado de Nova York. Ainda neste sábado, a Rússia emitiu um alerta pedindo que os Estados Unidos libertem o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, segundo o comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores russo. O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou, diante dos relatos confirmados de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa estão nos Estados Unidos, instamos veemente a liderança americana a reconsiderar sua posição e libertar o presidente legalmente eleito de um país soberano e sua esposa. O Pentágono supervisionou o envio de um porta-aviões, o USS Gerald Ford, 11 navios de guerra e mais de uma dúzia de caças F-35 ao Caribe. Mais de 15 mil tropas foram deslocadas para a região, oficialmente em operações antidrogas. Segundo uma fonte, o assessor Stephen Miller, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o diretor da CIA John Ratcliffe formaram o núcleo do planejamento com reuniões frequentes com Trump nos últimos meses. Na noite de sexta-feira e madrugada de sábado, Trump e assessores acompanharam ataques aéreos dos Estados Unidos contra alvos em Caracas, incluindo sistemas de defesa aérea, segundo um oficial militar. Quando amanheceu, perto da base aérea de La Carlota, quem passava via as marcas da ofensiva. Blindados queimados, o metal retorcido e ônibus destruídos. Em Caracas, ruas vazias. E as lojas fechadas. O general Dan Kane afirmou que a operação envolveu mais de 150 aeronaves, decolando de 20 bases no hemisfério ocidental, incluindo caças F-35 Lightning II, F-22 Raptor e bombardeiros B-1 Lancer. Abre aspas, tínhamos um caça para cada situação possível, disse Trump ao programa Fox and Friends. Fontes disseram a Reuters que o Pentágono também enviou aviões-tanque, drones e aeronaves de guerra eletrônica para a região. Autoridades informaram que os ataques aéreos atingiram alvos militares. Imagens ainda da Reuters mostraram veículos militares destruídos na base aérea de La Carlota, em Caracas. Com os ataques em andamento, forças especiais dos Estados Unidos avançaram para Caracas, armadas inclusive com maçarico, para cortar portas de aço no esconderijo de Maduro. Por volta das 3 horas da manhã, horário do Brasil,
as tropas chegaram ao complexo sob fogo. Um helicóptero foi atingido, mas continuou voando. Vídeos de moradores mostraram helicópteros voando baixo sobre Caracas. Militares venezuelanos dispararam contra as aeronaves. Os americanos furaram o bloqueio e começaram a percorrer a fortaleza atrás de Maduro. Trump diz que o ditador e a esposa correram para entrar num bunker. He was trying to get into a safe place. You know, the safe place is all steel. And he wasn't able to make it to the door because our guys were so fast. They went through the opposition so fast. And there was a lot of opposition. You know, people were wondering, did we get them by surprise? Sort of surprised, but they were waiting for something. It was a lot of opposition. Ao chegar ao esconderijo, as tropas e agentes do FBI entraram na residência, descrita por Trump como uma fortaleza muito bem protegida. Abre aspas. Eles simplesmente arrombaram, entraram em lugares que realmente eram feitos para não serem arrombados. Portas de aço colocadas ali exatamente para isso, disse Trump. Eles foram neutralizados em questão de segundos. Segundo Trump, eles não conseguiram fechar a porta a tempo. Foram presos e levados de helicóptero. No caminho, as forças americanas voltaram a ser atacadas, mas concluíram a missão sem baixas. Às 5h30 da manhã, hora do Brasil, Nicolás Maduro e a esposa chegaram ao navio de guerra Iwo Jima. Okay, thank you very much. Donald Trump diz que sim, que os Estados Unidos vão governar o país até uma transição para um regime alinhado aos americanos. Maduro é levado à sede da Administração de Repressão às Drogas em Nova York. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço! Come back out of America.